Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Estão assistindo aqui a final da Conference League. O Betis do Antony estava vencendo por 1-0. Aí eu comecei a assistir o segundo tempo, porque fui fazer umas coisas aqui, comecei a assistir o segundo tempo, o Chelsea virou para 4-1. 4-1 vai ser campeão, agora tem mais 5 minutos de acréscimo. Jogão. O Antony tá brilhando no Betis, né? Hoje ele não foi bem. E tava brigando lá com aquele Enzo, aquele argentino lá. Mas bom, o nosso assunto aqui não é... Aliás, adivinha se eu acertei, porque eu apostei nesse jogo. Adivinha se eu acertei? Lógico que não. Fui torcer pelo Antony, apostei no Betis, quebrei a cara. Aliás, venho quebrando a cara cada vez mais, com mais frequência. E só lembrando que somos patrocinados pela KTO. Você sabe que são nossos parceiros aqui, estão aqui com a gente. Se você quiser se divertir com a aposta esportiva, eu perdi 5, porque eu só aposto 5. O máximo que eu aposto é 5. Eu faço assim, cada um faz do jeito que quiser. Mas eu aposto 5. Então, acabei perdendo uma micharia, porque também estava um jogo equilibrado. Então, tá aqui sempre no primeiro comentário fixado, se você quiser, você confere e você se diverte com apostas esportivas. Meus amigos, e o bololô que deu com a história do Bobadilha? Aliás, quero agradecer aos amigos, porque eu fico tão feliz quando eu peço alguma coisa, os amigos fazem por generosidade, né? Por bondade, por gostar do canal, por simpatia. Ontem eu pedi, que eu tinha tido a confusão, eu não sabia por que o jogador do Tadieres tinha saído chorando, e o pessoal já começou a colocar nos comentários, que eu fiquei aqui até de madrugada, começou a colocar comentando comentários. Barolo, ele falou, venezuelano morto de fome, vários amigos falaram. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui acompanhar a programação esportiva na madrugada e aconteceu um monte de situação, né? O cara prestou um boletim de ocorrência, ele deu entrevista dizendo isso, né? Falando... Daqui a pouco eu vou falar de certinho o que ele falou. E hoje, o Bobadilha se pronunciou. O Bobadilha falou que reagiu mal. Bom, a gente vai entrar em detalhes, eu tenho uma opinião sobre isso, quero saber muito a sua. Teve um amigo do canal que também, numa generosidade enorme, mandou um e-mail para mim explicando como é que funciona a relação entre paraguaios e venezuelanos, que ele mora fora do país. Então, a gente vai ter bastante assunto para falar sobre isso aí. E eu comentando comentários, que eu peguei os comentários dos amigos, todo mundo me chamando de maluco, todo mundo não. Alguns também estão confiantes comigo, e, né, que o São Paulo pode ir longe na Libertadores pela tradição. Mas um monte de gente falou que eu sou louco, que eu tô pior do que nunca, querem me internar. Esse tá no vídeo de ontem, no pós-jogo eu vou colocar na janelinha se você não assistiu ainda, tá? Ontem o André Silva foi substituído no segundo tempo, porque ele tava com desconforto na coxa direita. Saiu ali com desconforto, quando ele saiu, colocou uma na perna, começou a fazer tratamento ali. A gente não sabe como é que tá a situação dele, porque hoje o São Paulo não divulgou nada, se fez exames, mas deve ser um desconforto muscular. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou passar para vocês a lista de desfalques do São Paulo, atualizada, né? Pelo menos até hoje. Tem um monte de jogador que tá lesionado. Vamos lá pro comentando comentários rapidinho pra gente não perder tempo, tá? O Léo falou o seguinte: o time é pior que de 2013 e 2017. É desesperadora a situação desse time. É como se o clube estivesse numa iminente queda de um penhasco e por mais esforço que façamos, está correndo por nossos dedos. Qual a moral esse Zubeldia teria para tirar os 12 dias de folga desses caras? Se é que ele devia dar o exemplo e ficar mais na casa dele do que comandando... Já que ele que devia dar o exemplo, ficar mais na casa dele do que comandando o time por causa das suspensões, cara, é tudo muito errado. Realmente desanimador ver o seu time ser uma luz no fim do túnel. Ô, Léo, eu separei o seu e-mail porque muita gente, muitos amigos, comentaram que... Brincaram que eu tava louco, mas muita gente falou que mesmo acreditando na Libertadores, que o São Paulo vai longe na Libertadores, tá vendo a situação do clube, tá vendo a situação do treinador, tá vendo a situação do presidente, a situação do diretor de futebol, e, né, a dívida bilionária, todos os problemas que estão acontecendo no São Paulo. O Léo foi um exemplo, porque vários falaram mais ou menos a mesma coisa, né? Porque teve até um amigo do canal que falou assim, Barulho, mas um título de Libertadores pode enganar muita coisa, como o título da Copa do Brasil enganou. Eu também concordo com vocês, só que aí, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: o nosso canal aqui, nosso, que digo eu, meu e de vocês, é de torcedor. Então a gente analisa, fala dos jogos, vê a situação do clube, né? Critica, pega no pé, cobra, questiona, mas a gente torce também. Então a gente tem que ter um motivo para torcer. E aí eu acho que o motivo desse ano é a Libertadores. Então, por mais maluco que eu esteja, eu vou continuar acreditando. Sei lá, vai que, né? Em 2023 também eu achava complicado e acabou dando certo. O Demétrios fala o seguinte: Barolo, acredito que ainda não tivemos um teste na Libertadores. Vejo pelo brasileiro. O time pegou um time um pouco mais organizado, já tomou uma piaba. Sobre Luciano, ele é centroavante. Apenas isso, não existe outra posição para ele.
O Demetrios falou aquilo que eu disse também, que o São Paulo só pegou adversário fraco. Na Libertadores, o nível tá baixíssimo. Se você pode falar pra mim, mas Barolo, a Libertadores tem o Flamengo, tem o Palmeiras. O Palmeiras pegou o grupo mais fácil, né? O Palmeiras na fase de grupos, nos últimos anos pega grupos mais fáceis. E o Flamengo, todo o poderoso Flamengo tá suando pra se classificar. Perdeu em casa. Então eu tô falando do nível, né? Não pegamos nenhum time bom. Concordo, mas não tem muito time bom na Libertadores. Só tem time porque o Paulo é a segunda melhor campanha. E você falando do Luciano, todo mundo, tem muita gente que quer o Luciano de centroavante no lugar do André Silva contra o Bahia, que tá suspenso. Pra mim não custaria nada tentar. Não custaria nada tentar. Eu acho que o Luciano ali enchendo o saco do zagueiro, no meio dos dois zagueiros ali, acho que ia ser sensacional. O Edilson Fernandes fala o seguinte, lá de Guarulhos: futebol desorganizado, sem padrão de jogo. É infelizmente o que temos pra hoje. Sem comando fora de campo e dentro de campo. Técnico desequilibrado e assim a diretoria vai empurrando com a barriga. Vamos ver até onde vai. No mata-mata, a Libertadores começa e a maior preocupação se chama Campeonato Brasileiro, que o mínimo que a gente tem que fazer é ficar na Série A. Fábio Roberto, quer ver? As pessoas não estão esquecendo do Campeonato Brasileiro. Aí o Fábio Roberto também resumiu. Acho que você tá doidão, viu, Barolo? André Silva no ataque, Luciano no meio, Ferrarese na lateral, Oscar voltando e jogando no meio, não passa da próxima fase. Tomara que eu esteja errado. Aproveitando, comprei uma garrafa da Golkiss. Obrigado, meu velho. Obrigado, Fábio. Eu peguei esse comentário aqui do Fábio porque muita gente falou que eu tô doidão, mas olha o Renato Dias para encerrar. Ó. Amigo Barolo, seremos campeões da Libertadores. O futebol hoje em dia é nivelado muito por baixo. Campeonato de mata-mata, pode ser que quem tiver um pouco mais de vontade ganhe mesmo. Como torcedor, além de cobrar, nos resta é acreditar. Vamos, São Paulo. É isso, eu peguei dois comentários que foram muito... A maioria, gente me chamando de maluco, com uma certa razão, e também gente acreditando mesmo que o futebol do São Paulo é um nível baixo, técnico ruim, sem comando, sem presidente, sem diretor de futebol, mas eu acho que as pessoas estão acreditando, porque a gente, acima de tudo, nós somos torcedores. Então, a gente não tem... Vamos torcer, a gente torce sempre. E já que o Renato falou da Golcase... O Renato não, quem foi que falou da Golcase? O Fábio falou da Golcase. Deixa eu falar pra vocês que eles estão com as ofertas lá super bacanas, hein, gente? Eu tô com a minha garrafinha aqui, ó. Minha garrafinha... o copo... Eu não sei se é copo isso aqui, né? Que é o melhor, eu acho que é o mais legal que tem. Aí você usa o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos, presente pro Dia dos Namorados aí. Tem muitos produtos da Golcase que estão com o menor preço de 2025, porque eles fazem assim, né, que nem eu expliquei ontem para vocês. Eles fazem várias promoções durante o mês, assim, vão abaixando o preço dos produtos, depois os produtos voltam ao normal. Agora as liquidações, os preços mais baixos estão os menores, eles abaixaram mais ainda o preço. E aí você usa o cupom GOLBAROLO, você tem... desconto, ainda mais um desconto, e é um produto de extrema qualidade, eu falo pra vocês, é sensacional. Esse copo aqui é sensacional, cabe água pra caramba aqui. Água, tá? Você pode colocar o que você quiser, mas eu ponho água. Bom, vamos lá, meus amigos, olha só, o Bobadilha pode ser suspenso de todas as competições organizadas pela Conmebol. O cara é o segundo caso, só lembrando, é o segundo caso de xenofobia na Libertadores, né? Lembra que a gente falou aqui, em abril, o tal de Pablo Cepelini, do Alianza Lima, pegou 4 meses de suspensão porque ele chamou torcedores do Boca Juniors de bolivianos, lembra? Isso aconteceu no jogo de volta entre Alianza Lima e Boca pela pré-Libertadores. Segundo as informações, quem falou sobre o que o Bobadilha disse foram os caras do Tadieres, o treinador, todo mundo, o jogador, falou que o Bobadilha teria chegado pro cara, depois do segundo gol, eles começaram a discutir e o Bobadilha falou assim, venezuelano morto de fome. E isso indignou o jogador do cara que é venezuelano. Aí, o cara fez um post, o cara que se sentiu agredido, fez um post nas redes sociais. Eu tô dizendo que se sentiu agredido porque não tá confirmado se o Bobadilha falou não. O Bobadilha se pronunciou, mas ele não disse se falou não. Daqui a pouco eu vou ler o pronunciamento na íntegra. Mas... eu vou dizer o que o cara falou, o Navarro, o que ele falou nas redes sociais. Abre aspas. Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país. Espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. Nunca me envergonhei das minhas raízes. Irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vive hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilha. No futebol não há espaço para discursos de ódio. Aí o cara registrou um boletim de ocorrência.
Eu só quero lembrar um lance pra vocês. Vocês viram a entrevista coletiva do Zubeldia? O Zubeldia foi massacrado na imprensa, porque na entrevista coletiva, as 2 primeiras perguntas foram em relação a isso, que era o caso que estava. É um caso que sobrepõe o futebol. E ele ficou indignado, porque ninguém estava falando, elogiando ele, que o São Paulo passou em primeiro. Passamos em primeiro. 2 perguntas sobre isso aí. Aí tem um repórter que fala assim, Zubeldia, porque tem assuntos que são maiores que o futebol. E ele disse que não sabia. Não sei como não sabia, né, Zubeldia? E sabe o que me irrita? É assim, o Zubeldia, ele só quer ser paparicado. Você vê quantas entrevistas coletivas ele é grosseiro. Quando ele é questionado, ele é grosseiro. Então, tem que fazer a pergunta que ele quer. Se não fizer a pergunta que ele quer, ele enfrenta o repórter. Se eu tivesse na coletiva, é que eu não vou participar, primeiro que não vão deixar nunca, mas eu também não tenho interesse. Se eu tivesse na coletiva, eu ia falar, a primeira pergunta eu pedi para ser minha, eu ia falar assim, Zubeldia, qual a pergunta que você quer que eu faça? Qual? Porque é tudo pergunta que você quer. O cara fez a pergunta que era o assunto que estava explodindo lá na zona mista. Naquela hora o cara estava saindo para fazer o boletim de ocorrência. Não vi. E aí o Zubeldia falou assim, não entendo mais esse mundo. Porra, Zubeldia, não entende o mundo? Olha o que aconteceu aí, velho. Olha a acusação seríssima. Então foi massacrado pela imprensa. E não é a primeira vez que o Zubeldia fala bobagem em entrevista, briga com o jornalista. Mas o que me deixou indignado foi ele dizer que não sabia. Como não sabia, velho? Você acha que os caras no vestiário não estão comentando? O São Paulo tem um venezuelano lá, o Ferrares é venezuelano. E aí? Duvido que os caras não tenham descido do campo conversando sobre isso. E o cara dá um migué dizendo que não sabia porque ele queria falar que o São Paulo classificou em primeiro com um monte de desfalque. Pelo amor de Deus. E aí o Bobadilha se pronunciou hoje. O Bobadilha foi embora cedo do estádio. Quando o cara foi fazer a denúncia, ele já não estava mais lá, o Bobadilha já não estava mais lá. Aí ele falou o seguinte, abre aspas. Foi um jogo muito quente, um clima tenso durante todo o jogo. Depois do nosso segundo gol, tive uma troca de palavras com o jogador do Tajeres, onde fui ofendido primeiro. Ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente, acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpa se encontrá-lo pessoalmente. Desculpa e abraços a todos. O São Paulo divulgou uma nota, disse que se oferece para as autoridades, né, para ajudar, apoia todo tipo de investigação e que vai oferecer para o Bobadilha uma educação em relação a esse tipo de... Vai educar um marmanjo de 23 anos, né? E aí ele pode ser suspenso das competições da Conmebol. Só que nessa declaração do Bobadilha, eu não sei você, eu entendi que ele admite que ele falou, né? Que reagiu mal, ele não tá negando que ele não falou venezuelano morto de fome. E um amigo do canal chamado Eduardo Lopes me mandou um e-mail que ele mora, não lembro onde ele mora agora, acho que no Uruguai ou no Paraguai. Ele deu uma aula sobre a geopolítica da América do Sul, né? E ele falou que lá no Paraguai tem muito venezuelano pedindo esmola. E é uma ofensa quando você fala venezuelano morto de fome, é uma ofensa. Como os argentinos falam que brasileiro é macaco, sabe esse tipo de ofensa. Então, eu acredito que o Bobadilha tenha falado sim. Agora, a minha opinião sobre esse caso é o seguinte, gente. Alguém comentou no vídeo de ontem, mimimi, futebol do mimimi, não pode nem fazer, o cara já saiu chorando. Eu acho muito complicado falar isso, sabe, gente? Porque assim, a gente não sabe o que passa o cara. Como eu, por exemplo, não sei o que passa um homossexual na vida, o que ele sofre. Eu não sei o que passa um negro. Eu não sei o racismo que o cara é vítima. A gente não sabe. Eu não tenho condição de falar. Como é que eu vou falar sobre homossexualismo que... isso é frescura, isso é coisa de não sei o quê. Eu não sofro o tipo de preconceito que ele sofre. Você sabe que uma vez, um estagiário que deu a sugestão para eu criar o canal, ele é homossexual assumido. E a gente estava conversando um dia ele falou assim, eu estava falando para ele sobre, fragilidade de vocês, é uma coisa muito frágil. Ele falou, Barolo, a sua geração é tosca, né? A grande maioria da sua geração e é mesmo, né? Agora que a gente está evoluindo. Mas ele falou assim, Barolo, você é branco, você é classe média, que eu era classe média, né? Cresci como classe média baixa, mas classe média, não tinha nenhum problema físico, é heterossexual. Você não sabe o que eu passei. Você não pode se colocar no meu lugar. Você não sabe o que eu enfrento desde que eu nasci. Porque eu sempre fui afeminado, sempre falei desse jeito. Eu fui massacrado na escola, eu apanhava todo dia dos meninos, apanhava. Chegava em casa sangrando. Então a gente não pode falar, mimimi. A gente não é da Venezuela, a gente não sabe como é que os caras passam fome lá mesmo, tem muita dificuldade.
Só que tem um outro detalhe que eu também gostaria de falar com vocês, é o seguinte. Hoje, eu concordo que a gente tem muito mimimi. Essa geração mais nova, muitos dessa geração mais nova, não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com os nãos da vida. Qualquer problema, eles vão chorar pro pai. Hoje, tem entrevista de emprego que o moleque vai com a mãe e com o pai na entrevista de emprego. Hoje, o aluno é cobrado na escola, ele chora pra mãe, a mãe vai dar bronca no professor. Tem, sim, muito mimimi. Só que eu acho que em questões de racismo, xenofobia, homofobia, eu acho que não é mimimi. Atinge uma classe, atinge uma minoria que sofre sempre sofreu. Então, eu acho que quando você faz... Você pode até falar, não tem nada demais, chamou o cara de morto de fome, não sei o quê. Mas eu acho que com a evolução, a gente vai evoluindo, né? O ser humano vai evoluindo. E hoje eu acho que não cabe mais, velho. Acho que não cabe mais esse tipo de comportamento. Não cabe mais, não é mimimi, não é mimimi. A gente não sabe o que passa um venezuelano lá. Será que esse cara não tem parente que passa fome, que ele não consegue ajudar? Sinceramente, acho que o Bobadilla foi muito infeliz. É um tipo de frase que realmente você usa para ofender mesmo o venezuelano. O paraguaio usa para ofender o venezuelano. E cá entre nós, né, Bobadilla? O Paraguai também não é nenhuma Dinamarca, né? Não é nenhuma Noruega. Então eu acho que foi uma atitude extremamente infeliz do Bobadilla. Eu acho que se ele falou mesmo, tem que ser punido. E o meu medo é que o São Paulo seja punido também. Porque eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer mais. Antes do jogo teve lá todo mundo abraçadinho contra o racismo, e aí faz um negócio desse. Então, mas eu não acho que seja mimimi não, tá, gente? Eu não acho mesmo. Eu acho que a gente evoluiu, o ser humano evoluiu, o mundo mudou para melhor, eu acredito que mudou para melhor. E eu pelo menos tô falando de mim, tá, gente? Não vou falar gente. Eu não posso me colocar no lugar do venezuelano, cara. Eu não posso. Eu não tive nunca ninguém da minha família passando fome, tendo que comer cachorro, que os caras lá tiveram que matar cachorro. Tem família que mata cachorro pra comer, isso não é lenda, isso é verdade. Tem gente, e eles vão embora de lá, porque não tem comida, eles morrem de fome. Então eu não tenho condições de falar, de julgar, é mimimi. Não, eu não tô sentindo, eu não sinto, então é fácil falar que é mimimi. Mas é só a minha opinião. Se você quiser deixar a sua opinião, deixa aí. Agradeço bastante. A camisa tá aqui, quando a gente bateu os 1.000 inscritos. 551 mil no Barolo Vídeos e 172 mil, ou 171 mil no Barolo Jogos. Se inscreva. A camisa vai de presente para um amigo do canal que participa, que se inscreve, tá? Hoje, meus amigos, acabando o vídeo aqui, você já liga, fica direto, porque a gente vai ter o QG Tricolor hoje, tá? Então eu vou postar um pouquinho antes do vídeo. Vou postar umas 15 para as 8. Porque aí 8h15 você ainda tem QG Tricolor, eu vou participar. E amanhã eu vou gravar hoje um vídeo falando sobre aquela reunião do conselho, tá? E sobre os caras que comandam o São Paulo hoje. Vai ser um vídeo sem notícias, porque amanhã, às 6 da tarde, amanhã quinta-feira, às 6 da tarde, é o meu voo lá para Munique para assistir a final da Champions League. Então, como eu vou ficar em trânsito, né, não vai dar tempo de gravar o vídeo e postar na hora que a gente posta. Mas eu vou deixar pronto, gravado, sem notícias factuais, né, do dia, mas dando a minha opinião e querendo saber a sua sobre aquele negócio do reunião do conselho, aquela pataquada que os caras fazem lá. Tá bom? Então, espero vocês no QG Tricolor. Corre lá que já vai começar. Fiquem com Deus, sorte. Corre lá não, é aqui no canal. Fiquem lá, fiquem com Deus, sorte, abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.